Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aqui a mais uma aula de desenvolvimento da plataforma Android dentro do curso de extensão DevTitans que a gente está fazendo aqui na UFAM, junto com o pessoal do Eldorado da Motorola. Pessoal, hoje é quarta-feira, penúltima aula. Vamos começar. Hoje tem um assunto bem legal. Qual é o dia de hoje? Hoje é dia do Recycle View e de falar de Web Services. São dois assuntos que não estão correlacionados, tanto que vocês vão ver que os projetos vão ser separados, não vão ser o mesmo projeto, porque é, dá para deixar o negócio bem complicado, quanto mais você queira, obviamente. Mas antes de começar a falar do Recycle Views, eu queria comentar o seguinte: a forma de você ligar essas coisas aqui é muito óbvia e vocês vão ver que tem muitas possibilidades. Tipo, vocês estão vendo coisas um pouco separadinhas, obviamente, em cada módulo. Isso foi uma decisão minha, por quê? Se eu tentasse fazer um app com tudo, talvez chegasse num nível de complexidade que fugisse um pouco do objetivo aqui do curso. Então a ideia é que eu estou separando pequenos módulos, mas vocês vão ver que, tipo, o que a gente vai ver agora nessa primeira parte da aula é uma coisa que vocês vão pensar assim, cara, dava para conectar isso aqui com aquela parada de banco de dados que eu vi na segunda-feira, dá para conectar isso aqui com a parte que vocês vão ver no final da aula, né, da parte de web service, como é que a gente conecta aquilo com um servidor que tem um XML e tal. Então, as possibilidades de combinar cada um desses elementos aí mostram quão rico a plataforma e todo o ecossistema que o Android abre para o desenvolvedor, né? É gritante, você faz muita coisa. E aí vocês vão conseguir ver que na parte de baixo do sistema operacional, para dar fornecimento a isso, você tem que ver que então, tem um mundão de coisas que vocês podem melhorar, restringir, expandir, modificar. Então realmente é um lugar que tem muito espaço de coisa para fazer, então daí vocês conseguem imaginar que tem muita oportunidade de trabalho. Então acho que isso aqui é uma coisa importantíssima de ressaltar agora no início do módulo, principalmente pelo que a gente vai ver agora, que vocês vão ver que tem uma aplicação monstra, né? Então, o Recycler View, cara, o que que o Recycler View faz? Quem é esse cara tão mal incompreendido no mundo do Android, cara? Ele é um adapter view. O que que é um adapter view, professor? Cara, adapter view é um cara que consegue encapsular, porque ele é um adapter. O que que é um adaptador? Um adaptador é um cara que transforma alguma coisa numa interface para outra. Existe um padrão, se vocês pararem, lembrarem que a gente falou muito de padrão de projeto, um dos padrões de projeto que a gente tem é o adapter. Então, o adapter ele adapta interfaces que inicialmente não são compatíveis entre si, então eventualmente ele às vezes faz só um redirecionamento de dados, às vezes ele faz um pequeno processamentinho antes de passar de uma coisa para outra, mas o objetivo dele então é fazer uma modificação, uma adaptação para ou tornar possível ou até facilitar o uso de alguma coisa por componente de software que inicialmente não estava sendo pensado nele. Então ele é um adapter view, então ele é um cara que faz adaptação de componente de view. Então, eu posso dizer para vocês hoje que para fazer apps profissionais e com alta performance, normalmente a gente usa atualmente o Recycler View. Então, ele é extremamente poderoso e o poder dele é que ele encapsula muitas melhorias e muitas otimizações que para a gente que está usando ele não fica muito visível, mas ele, ele faz uma modificação naquela forma daquele processo do inflate que vocês lembram que a gente falou lá na primeira parte do Android, é, de uma forma muito melhor para os celulares. Então, lembrando, o pessoal do Android está toda hora procurando meios de deixar o aparelho ou o sistema que vai se rodar cada vez mais leve para ele causar menos, o que a gente chama de fingerprint, né? Ele causar uma pegada um pouco mais leve no aparelho, de modo que aparelhos com menos capacidade de processamento consigam continuar rodando. Por que que eles fazem isso, professor? É uma estratégia até de mercado. Se você consegue fazer um monte de app rodar em aparelhos atuais e em aparelhos até antigos, você vai ter mais cliente usando a plataforma, você vai ter mais cliente comprando a plataforma, você vai ter cliente fidelizado pela plataforma, porque ele sabe que aquele aparelho que ele está comprando vai durar um pouquinho mais. Então E obviamente, quando uma empresa, as empresas lançam produtos no mercado, elas lançam produtos em várias fatias, né, de clientes. Obviamente, a empresa que vende o hardware ela ganha no hardware. Então, assim, ela vende um hardware
com certas características funcionais, pensando em clientes que podem pagar essas características. Mas as pessoas que pagam produtos que têm o que a gente chama de a faixa intermediária, a faixa de entrada, o desenvolvedor do software, ele quer que essas pessoas continuem conseguindo rodar o seu aplicativo. Então, assim, o Uber não quer que o aplicativo dele só rode no celular premium. Ele quer que rode em qualquer celular. E o pessoal do Android entende esse tipo de coisa, esse tipo de demanda que é normal, é natural, e isso faz parte da sobrevivência do ecossistema. Então eles produzem esse tipo de biblioteca como vocês estão vendo aqui, que é o Recycler View. Então assim, inicialmente o pessoal pode achar que previsibilista, grade, não, é para criar qualquer tipo de coisa. Ele serve para colocar todos aqueles componentes visuais de layout que vocês conhecem, você pode utilizar dentro desse componente aqui. Calendário, controle deslizante e tal. Eu digo assim, você está pensando, eu aprendi isso aí aqui do curso do módulo do professor Moisés, eu vou fazer um app, quero fazer um app bacana, bem legal. Vocês vão utilizar esse cara aqui, já adianto de primeiro. Então, assim, quer manjar bem do Android, fora a parte de produção básica de infraestrutura, acessar dispositivo, quer ter uma interface melhor com o usuário, recomendo ler muito sobre esse componente aqui, tá? Ele foi introduzido na API 5, entendeu? A gente tem aquelas list views, né? Então, que é uma list view que é um componentezinho que faz aquela rolagem que a gente já conhece, entendeu? E ele veio como uma otimização em cima do list view. Não sei se vocês lembram quando a gente começa a fazer apps, se vocês veem muito apps de redes sociais, a gente tem aquele feed que fica rodando infinitamente e tal. Aquilo ali é a implementação do list view. O Recycle View faz aquilo e muito mais, tá? Então, assim, tem essa parada toda. Mas por que ele tem esse nome, professor? O que ele recicla, entendeu? E vem a parada que eu acho mais legal, cara. É o seguinte. Normalmente, o ponto dele é que, assim, vamos supor que você constrói views de forma hierárquica. E o que significa isso? Você prepara uma view pequenininha pensando num certo componente e pensa, cara, eu vou fazer uma view aqui separada. E vocês vão ver como a gente faz isso no arquivo mesmo. E eu vou usar essa pequena viewzinha como um pedaço de uma view maior. Aí essa view maior eu vou usar como um pedaço de uma view maior. Então a gente prepara uma hierarquia de visualizações dentro da sua página web. Você separa ela numa hierarquia. E ele tem um processador específico gráfico para desinflar e inflar aquilo em tempo real enquanto a pessoa está utilizando. Então, assim, qual é o bacana disso? Além de ele melhorar a performance, você consegue reaproveitar teu código, teu projeto de diferentes formas possíveis. Por quê? Você tem um componentezinho que o teu layout não fica preso num arquivo que está dentro de um pedaço de um fonte de um outro arquivo. Não. Você pode associar, não, esse layout aqui que a gente fez para o card, a gente pode usar no outro app aqui só trocando algumas coisas. Tu não precisa copiar um código, tu já copia direto o arquivo. Então esse negócio de reciclar o layout, o arquivo de layout de visualização, é interessantíssimo. E a segunda, como ele já sabe como ele vai inflar um certo tipo de negócio, então ele não precisa reinflar de forma diferente, ele já sabe como aquilo vai acontecer todas as vezes. Então, assim, quando você vai exibir uma quantidade de dados muito grande, esse cara aqui ele é altamente performático. Então, por isso que acho que a maior parte dos aplicativos modernos de Android que lidam com uma quantidade de dados muito grande, eles vocês vão ver, se conseguir baixar o projeto, você vê, tá usando esse cara. Por quê? Inflar significa fazer aquela interpretação do arquivo de layout que a gente já conhece lá no 3D Studio, lá no Android Studio. A gente abre lá o Resources, o layout vê tá lá o Activity Main, o layout que você está usando da sua Activity. É um XML. Aquele cara ali tem que estar sendo feito o passe. Quando é uma coisa pequenininha, pô, beleza, agora tem arquivos que são bem grandes. Se vocês imaginarem, pegar um app qualquer desses que vocês olhem, vocês conseguem imaginar a quantidade de trabalho que a pessoa teve para montar o app, fazer uma navegação bonitinha e tal. Então, assim, e essa hora de estar percorrendo os dados, você está toda hora fazendo fetch, pegando coisa. Normalmente está pegando coisa da web, pegando coisa de arquivo, de banco de dados e tal. Então, assim, isso acontece muito em tempo real. E uma coisa que para o usuário fica meio transparente, ele nem percebe isso, entendeu? Então, em vez de ele reinflar a visualização que a gente está utilizando, ele tem um cara chamado view holder e ele mantém esse cara
ele só faz, tipo, reciclar, ele vai só fazendo change no dado, ele não pega um view novo e cria, coloca o dado, não. Ele só vai trocando os dados enquanto aquele negócio está aparecendo na tela da pessoa. Então, tu pode estar imaginando assim, ah, professor, tem 20 janelinhas aqui. Eu tô vendo 3 por vez, mas tem 20 janelinhas aqui que tá na minha lista. Ele tá desinflando as 20? Não, cara, ele tá desinflando somente aquelas que tu tá vendo naquele momento. Ele fica reciclando completamente o XML que tá usando, porque ele já sabe que é um componente que é igual. Então, a gente tem muita suavidade, e vocês vão ver com o exemplo que a gente vai dar aqui, como acontece uma coisa impressionante de você ter um app que é muito suave, ele não fica travando. Por quê? A parte de processamento visual já foi feita, e só se preocupa em pegar coisas da internet, pegar os dados, onde é que tem que pegar, e aí estratégia de fetch e tal, e outras coisas que a gente faz para melhorar a comunicação com rede já entra em ação, mas a parte visual já não fica mais pesada. E isso possibilita aplicativos com uma interface muito bacana rodarem até em celulares que não são tão poderosos. Então, assim, a gente tem um ganho muito grande em apps de alta carga de informação, como redes sociais, como e-mail, player de música, que vocês imaginarem aí, tá rodando, usa o Recycler View. Então, tá, o Gmail é um cara, tem um aplicativo de musiquinha, tem os aplicativos de música que tem cards e tal. Esses caras são exemplos famosos de pessoas que a gente a gente usa no dia a dia e está fazendo uso dessa biblioteca. E aí o ponto é, você tem layout que, obviamente, a gente tem layout que vocês veem que estão carregados lá no Android Studio, mas, pessoal, aquilo ali é só um pedacinho, tá? Do mesmo jeito que tem, tipo, você tem o Bootstrap, que tem um monte de coisa para quem programa web. Ah, já tá pronta a parada, tá, não sei o quê. Tem componentes muito parecidos com o Android. Você pode adicionar bibliotecas no Android que vão te dar novos tipos de views, que você pode adicionar nesses layouts em outros projetos. Uma que a gente vai usar, que vocês vão ver que a gente vai usar no exemplinho aqui, é a Card View, que mostra aqueles cartõezinhos pequenininhos que normalmente a gente vê em apps de streaming, né, que tem filmes, não sei o que e tal. É um exemplinho um tipo de view que não vem normalmente no Android, que você adiciona com uma dependência. Você vai lá dar o sync de novo no seu Android Studio e ela fica disponível para você utilizar. Então é mais uma característica que você pode adicionar. Você vê como é que o negócio é expansível, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu quero dar para vocês. Por exemplo, se vocês olharem aqui no nosso layout, vocês estão vendo aqui que esse aqui é o child item.xml. Então, o arquivo pequenininho aqui. Esse cara aqui é um layout. O que tem nesse layout? Cara, esse layout tem aqui. Tem uma figurinha aqui, uma imagem que a gente adicionou no projeto, e tem um campo de texto aqui, que ele colocou. Então, pô, bacana, e ele colocou no linear layout. O linear layout é o seguinte, você adiciona, ele vai colocando um embaixo do outro. Você não precisa se preocupar, ele vai adicionando. Cada layout tem as suas características. O interessante é que vocês brinquem com cada um desses layouts para vocês verem como eles funcionam, para vocês, ao pensarem no app, ao verem um design de alguém, e normalmente ver o design de modo fluido, vocês imaginaram, como isso aqui vai expandir, vai diminuir e tal, vocês olharem qual é o componente. Então, esse cara aí é um dos designzinhos aí. Aí tem o outro que é o Parent Item XML. O que ele coloquei aí? É um outro linear layout, entendeu? Só que dessa forma, o que ele está falando? Ó, cada item que aparece, que for colocado dentro desse, eles vão ser colocados numa listinha aqui. E você pode ir lá no XML configurar, olha, eu quero que essa listinha seja renderizada para baixo, eu quero que essa listinha seja renderizada horizontalmente. Você ainda tem essa opção. Então, esse é um outro XML que tem outras regras que a gente vai ver. Eu vou abrir a fonte daqui a pouquinho para a gente ver como ele funciona. Então, tá aqui uma listinha de coisas que você pode colocar. No caso, você pode dizer qual componente que você quer. E por último, você tem o Activity Main, que é a nossa app. Pô, como é que. Deixa eu ver se eu entendi bem, professor. Se vocês olharem a primeira, o Child Item, ele tem a descrição do dado. Só tá a descrição do dado aqui. Vocês estão vendo aqui que tá aqui a imagem e tal, aí tem um campinho, os itenzinhos, tá tudo bonitinho aqui, beleza. Quando chegou no segundo, olha quem era o componente dele, do parent, era o child. Então, é uma lista de child, só que recycle view. O que ele fez? Eu disse para ele, cara,
tu vai fazer você vai ser, o teu linear layout vai ser uma lista de componentes que eu vou adicionar que vão ser do componente child que eu vou reciclar. Significa, ele sabe que ele vai usar de modo repetido, o componente já avisado que ele vai usar de forma repetida o child. E o ActivityMain, o que ele está fazendo? Eu avisei para ele, ActivityMain, tu vai ser uma lista de um componente reciclado que é o Parent Recycle. Então, assim, eu avisei para o main que ele vai usar uma lista de componentes colocados em Constraint Layout. E essa lista de componentes são lista de parents. E os parents são uma lista de componentes de child. Todos eles recycler. Significa, a biblioteca Recycle View é que vai fazer a gerência do display desses caras na tela. Então, você vê que a gestão de view é completamente aqui da biblioteca e do Android. A gente vai cuidar de outras coisas, que é a parte de manipulação. E aqui a gente chega nessa situação, tipo, a forma como eu montei na hora que a gente executa, a gente chega nesse ponto aqui. Você tem uma appzinha que você tem, ó. Aqui eu rodei para cima, aqui eu tirei duas fotinhas, mas obviamente a gente vai ver isso aqui rodando ao vivo. Você vê que o componente está aqui, ele vai se repetindo. E o processo de desinflar e desinflar, ele não é feito tantas vezes. Por quê? Ele já recicla esse tipo de operação, porque ele sabe que esse cara aqui é o mesmo componente. Então imagina como você consegue otimizar muito melhor o seu aplicativo utilizando esse cara. Referências que vocês todos já têm que assim, manter na mão. Entendeu? O site do Android. Aqui tem ótimas dicas lá, são importantes. E lá no GitHub, na pasta do Android, ele tem um monte de exemplo de você usar coisas. Eu peguei um aqui que é esse que a gente vai olhar agora. No projeto a gente vai navegar junto. A ideia do laboratório é que vocês façam uma zoeira parecida com a que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Então, Recycle View Titan aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês a primeira estrutura do projeto. Tá todo mundo vendo direitinho aí? Se precisarem que eu aumente alguma coisa aqui, avisem que eu dou aquele scroll maneirão aqui que dá zoom e tal. A gente precisa. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o Child Item. Vou colocar aqui o Split View, Design View. Então tá aqui, ó. Ele é um componentezinho bacana. Aqui, obviamente, eu já mexi com a cor dele para poder aparecer coisas para vocês aí e tal. Cara, ele tá querendo que eu faça um upgrade no grade? Não, agora não, bicho. É que teve atualização no Android Studio, acho que de ontem para hoje. Nesse componente aqui, olhando pelo fonte dele, ó, o que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver aqui um frame layout, né, que eu estou montando aqui num framezinho. Aí tem aqui o Relative Layout, onde eu montei. E ó, olha quem que eu apareci aqui. Ó. Eu apareci aqui o tal do Card View. Esse aqui é o cara que é o novo, que eu importei. Como é que eu importei esse componente novo? Lembre que toda vez que a gente quer colocar uma dependência no seu projeto, você pode adicionar outro projeto no Android Studio com uma dependência, ou você pode adicionar uma dependência aqui no Build Grade, no módulo Recycle App. Sempre assim, o cara vai falar, adiciona alguma coisa no Build Grade App. Você vem aqui. Nele aqui, olha o que eu adicionei. Eu adicionei, ó, o Android X Card View. Então, quando eu adicionei esse cara aqui, eu adicionei uma nova Card View que não vem de primeira aqui no Android Studio. Então, com esse cara eu já consegui fazer isso. Outra coisa, ó, adicionei aqui a implementação, ó, Recycle View, que é a biblioteca. Quando vocês forem no site, alguma coisa, vocês vão ver um númerozinho lá para ele. O Android tem um site específico que mostra um pedacinho lá do Android Developers, que ele mostra qual é a última versão desses caras. Mas, cara, não se preocupa tanto. Se você colocar uma versão mais velha e der aqui o sync, na hora ele vai pedir, olha, já tem uma versão mais nova. É quase que magia, cara. Então tu não se preocupa, que ele sempre vai colocar que é a última versão, ele vai sempre te sugerir a última versão quando ela estiver disponível. Você colocou aqui, vai aparecer tipo assim, perguntando assim, posso fazer o sync? Aí ele synca, faz o build, não sei o que, tal, tudo direitinho. Então aqui que a gente coloca as dependências, vocês já viram isso. Mas é só lembrando onde que a gente coloca. Nesse caso aqui desse projeto, ó, a gente está usando a dependência do Recycler View e a do Card View que a gente está usando para esse projetinho aqui nessa parte da figurinha, tá? Voltando aqui pro Child. Então aqui eu coloquei uma imagem
Aí, para quem nunca viu essa brincadeira, como é que funciona? Você adiciona lá na pasta Drawable, uma figura. Aí você vai lá no Android Studio, ele vai dizer quais são as figuras que você pode colocar, tal, não sei o quê. Eu coloquei aqui uma figurinha que é o logotipo aí do nosso curso, entendeu? Dá para fazer isso aqui de um monte de lugar? Dá, cara. Você pode adicionar por figurinha, tem o Resource Manager que fica aqui do lado, ó. Você adiciona ele e tal, você pode colocar um monte de coisa. Então, usem essa aba aqui do lado para vocês fazerem essas adições de coisas. Aí vocês podem personalizar os projetos de vocês. Uma coisa legal é que vocês também podem utilizar para fazer uma coisa dinâmica URLs. Então, em vez de estar armazenada a figura aqui, ela pode estar num servidor que vocês acessam via web. Num app de verdade, com um negócio bacana, isso é normalmente feito, tá? Você coloca no app local somente a coisa que precisa lá para aquele uso, mas se você tiver um recurso online, já que a tua aplicação vai funcionar nessa característica, é interessante que você coloque algumas coisas online e trabalhe com um sisteminha de cache, que é um negócio bem mais eficiente. Voltando aqui, então a gente tem a figurinha aqui, e eu tô colocando aqui sempre, ó, que é a imagem view. Aí, beleza, aqui é o meu componentezinho de imagem. Tem o componente linear, que é o que vem depois da imagem, que são as informações. O exemplo que vocês vão fazer não tem uma dessas aqui, tá? Eu botei uma a mais aqui para brincar, para mostrar para vocês assim. O meu objetivo é que vocês cheguem naquilo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Olha a brincadeira, ó. Tem aqui o ID dela, é, Child Item Title e o Child Item Rate, que eu coloquei aqui, que é a nota e o título. E a imagem, né, que é o item aqui. Então, cada um deles tem o seu IDzinho, tem seus tamanhos, tal, tem suas cores, tá aqui a fonte da figurinha, que é o Drawable, Dash Titan aqui. Então, esse cara faz toda essa brincadeirinha aí, a gente montando o layout. Então, vocês estão vendo que não é um layout lá, pô, professor, isso não é um layout de milhões, não, ele não faz grandes coisas. Cara, é um negócio bem simples, bem tranquilo, com uma figurinha aqui. Mas a gente pensa, eu tô fazendo esse cara. Imagina, uma pessoa que não tá com essa noção, pensa assim, cara, pô, vou fazer o meu layout, eu vou ter que copiar vários desses caras. Se você faz uma interface estática, talvez, mas como a gente pensa em fazer coisas dinâmicas, então a gente tem que pensar em outras estratégias. Bora ver aqui o Parent Item XML. Tá aqui a listinha, vamos dar uma olhada no código dele. Olha como é que é bem simples, pessoal. Tá aqui o text view, entendeu? Dele. O que eu estou dizendo? Ó, o parent title. Esse aqui é o títulozinho lá que vai ser. Esse cara aqui vai ser o título da minha lista, que vai aparecer. E tem uma estrutura linear. E olha aqui a orientação, ó, horizontal. Você pode escolher. Obviamente ali no template aparece ela verticalizada. Você pode usar horizontal, vertical, do jeito que você quiser. E aqui que eu vou adicionar, eu vou dizer para ele, olha, cara, você vai usar o Recycler View. Olha o Android X aqui, o Recycler View. O que você vai colocar no Recycler View? Você vai chamar um objeto desse tipo aqui, ó, Child Recycler View, que é o que a gente está definindo aqui no nosso amigão aqui. Cadê aqui? Então, quando você faz esse tipo de situação, você explica para o cara que, olha, você vai usar o meu outro componente lá como se fosse um subcomponente teu, tu vai construir, esse cara aqui já começa a entender como é que vai ser feita a parada. O Activity Member é tão simples quanto, olha lá. Tá aqui a história dele, ó. Defini ele aqui, construir um layout que você já conhece, não é nada demais, tal. Olha lá, o ID dele. Pô, eu sou o Recycle View Parent, tal, conteúdo dele, o que que vai fazer, assim por diante. O cara fala, professor, e aí? O ponto todo é, quando a gente adiciona itens nessa lista, automaticamente o cara vai lidar. Aumenta um pouco a fonte? Um segundinho só. Melhorou, Camila? Ajuda, né? Pô, aí sim, esse professor manja muito desse negócio, né? Claro, né? Todo mundo lembra, né, dessa dica, né? Lá na preferências, colocar para o scroll do wheel do mouse, aí ele aumenta para quem tá precisando usar um óculos de leitura, né? Já coloca o cara aí.
Bem, pessoal, esse cara aqui é a forma mais básica de ver o negócio, mas como é que a gente usa, então, professor, o Recycler View? O Recycler View ele tem a seguinte característica. Para cada item, lembre que vocês vão criar uma classe que vai ser tipo um model. O que, que você vai guardar de informação? Aí tem, você vai guardar a informação do item menorzinho. Então, quem é o item menorzinho? Que no nosso caso é o dado que eu quero mostrar. No meu caso aqui, o meu item básico é o child item. Vocês estão vendo que eu deixei aqui bem genérico, pessoal, porque você pode trocar isso aqui para os que você quiser. Eu já deixei meio que um template para vocês. O template que vocês receberam para o laboratório não tem o rate, tá? Isso aqui é para vocês fazerem. Obviamente estou dando spoiler, mas é porque é para não ficar um negócio dantesco também, né? Então, assim, tem aqui o construtorzinho dele, tem o nosso amigão aqui, getSet, obviamente para eles e tal. Eu não estou usando todos aqui porque, obviamente, tem usos que eu não quis usar, mas já deixei preparado, tá? Então, é simplesmente, pessoal, uma classe que armazena estado, entendeu? O nome do item e a nota do item. Como é que é o parent do model? É uma lista. Então aqui a gente adiciona aquilo que a gente já viu lá em Java, em basicão. A gente faz uma listinha básica, entendeu? Onde você tem o título da seção e a lista de componentes. Quem é a lista de componentes dela? A lista de objetos do tipo child item list que está aqui. Então, o child item está aqui, que é essa classezinha daqui. Ela é componente. Então a gente está vendo, ó. A gente tem um objeto que está sendo composto por uma lista de outros objetos mais um atributinho que é uma string. Get set dele aí, todo bonitão para quem precisar usar. E aí vem a exigência que o Recycler View faz para você poder utilizá-lo. Você tem que fazer um negócio chamado Recycler View Adapter. Então, cada um desses caras aqui tem um adaptador que precisa ser construído e ele não é difícil de. Vocês vão ver aqui que é bem fácil de entender. Para cada classe que você vai adicionar. Por quê? É nessa hora aqui que o Java vai começar a trabalhar na parte de otimização do código na hora que for visto lá na interface. Então vamos lá. Toda classe que você vai fazer a adaptação do Recycler View, ele tem que estender o Recycler View Adapter, que é esse cara aqui. E esse cara, aí que vem a parada toda. Vocês vão sempre fazer duas classes aqui. Obviamente não precisa fazer dois arquivos, mas vão ter duas definições de classe aqui. Um é o holder, sempre toda classe vai ter que ter o seu holder e vai ter que ter o adapter. Então você vai fazer o child item adapter, que é o adaptador, e o child view holder, que é o cara que vai segurar esse cara e vai fazer a adição dele, a ligação dele com o componente lá do XML. Então, tem um cara que vai fazer a ligação com a biblioteca e tem um cara que vai fazer a mediação com o componente na interface. Como é que a gente faz, professor? É muito parecido. A gente vai criar sempre uma listinha do cara. Tem um construtor, então faz a listinha dos teus itens aqui, do child item. Você retorna, é simplesmente uma listinha. Como é que funciona? Ele sempre vai ter esse onCreateViewHolder. Então isso aqui é todo método que quando você colocar extend recycler view e apertar enter, pô, vai vir esse cara pronto. O que você vai fazer? Você vai sempre chamar esse layout inflator, entendeu? E vai passar o layout do cara que está referenciado lá no XML, entendeu? Passa o view group que você vai receber, isso aqui já vem na descrição, quando você fizer o extends, ele já vai preencher isso aqui para você. A única coisa que você precisa devolver é a view com esse cara inflado. Então, essa aqui é a otimização que vai acontecer. E essa aqui é a hora que ele faz o bind entre a posição que ele está pegando e o item que você colocou lá no holder, que é esse cara aqui embaixo. Talvez faça até mais sentido começar aqui olhando pelo holder. Olha como é que é o holder. Essa classezinha aqui ela não é pública, então lembre. Se não tem public, não aparece arquivo para ela. Por isso que a gente pode colocar aqui para ficar até um código mais fácil de entender. Como é que é o holder que você tem que fazer para sua classe? É sempre estender o recycle view holder. Coloca os dois atributos que você quer e no construtor você vai passar como parâmetro, ele recebe como parâmetro a view que está sendo utilizada lá embaixo, isso a gente seta lá no main activity que a gente vai ver. Passa ele para o método construtor da superclasse, que é a da recycle view holder. Então lembrando, ó, todos os holders vão fazer extensão para o view holder. Então beleza.
Aí, ó, você só faz associar o child item title, que é aquele que a gente fez aqui, viu aqui no pequenininho, aqui no XML, e o rate, que são os dois atributinhos que esse cara tem. Então a gente já associou dentro do meu item aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho, ó, o child item title e o child item rate. É aqui que você vai fazer o holder deles. Cadê o child item adapter? Se você vai adicionar mais um campo, não sei o que, tal, tem que vir aqui no holder e adicionar mais um holder. Aí vai colocando. Para cada atributinho você faz uma ligação de qual atributo lá no layout você vai ligar com esse cara aqui. Fez a associação? Aí você começa a brincar. Na hora que você faz o bind, você vai ligar os dados com esse cara que você colocou no holder. Tanto que está vendo aqui, ó, o bind view holder é o cara que faz a ligação do objeto do adapter com o objeto do holder. Ele sempre recebe o teu objetinho aqui, o child view holder, e a posição, que é a posição que ele vai pegar na lista. Obviamente vai ter uma listona, ele vai atualizar cada um desses da lista. E aqui, galera, que acontece a pegadinha. É a hora que ele não infla mais daquilo que ele precisa. Ele só atualiza o dado do negócio, mas a visualização, o bicho já está inflado, ele não vai mexer mais. Aqui eu fiz a zoeira, que eu coloquei no texto aqui, né? O IMDB, como se fosse a notinha do IMDB e tal, nessa hora aqui. Professor, essa foi a melhor hora de fazer isso? Com certeza não, cara. Aqui foi um negócio bem cabocão mesmo. Tava só experimentando, né? Fazendo coisas e tal. Como é que era aqui e como é que funciona o do pai, do parent, entendeu? Mesma coisa. Vai estender o adaptador Recycle View Adapter, aí você vai passar sempre esses dois parâmetros aqui, ó. O Item Adapter e o View Holder. Vamos dar uma olhada no holder dele. O que é o holder do parent? O parent do holder tem exatamente o título e um objeto Recycle View, que são os objetos pequenininhos. Professor, esse negócio parece um pouco meio louco, assim, difícil de entender. Cara, depois que se vocês pegarem no código e começarem a brincar e mexer, vocês vão ver que é bem fácil de a gente criar coisas e fazer adaptações. Então não é uma coisa muito complicada, não. Isso aqui é muito flexível, você pode adicionar e subtrair coisas com muita facilidade. Mesma coisa aqui. Como ele é um cara que vai ser inflado várias vezes, porque a gente pode colocar várias listas no nosso main activity, então a mesma coisa, ó. Tem a posição, o título, aí você vai colocando aqui o tamanho da lista que eu vou passar, e assim por diante. Uma forma análoga como a gente faz com o child. E aqui ele faz a adaptação, faz a set o layout. O ideal é que vocês copiem esse cara aqui durante o laboratório e façam a adaptação e eventualmente vocês façam algumas modificações para tentar entender a consequência. Pô, professor, são esses dois caras aqui? Você vai ter que ter o adapter e sempre vai ter o model. Tem exemplos até mais simples para fazer esse cara aqui, mas eu achei que esse cara aqui é bem, vou dizer assim, bem icônico da forma como ele apresenta o modelo para vocês. Olha como é que ficou aqui a main class. Ela não ficou um negócio muito complicado, não. Ficou até um negócio bobaço mesmo. Olha o meu onCreate aqui. Você criou a view aqui, setou para ela o contexto, né, do layout. Olha o que eu fiz aqui. Criei um objeto recycler view, entendeu? Do tipo do pai. Recycler view, view item. Então, criei lá, tal, bacana. O que eu associei para ele? Aquele XML, o parent recycler view, que é o cara que vai cuidar dos childs. Instanciei os layouts managers aqui para ele, que é da minha activity. Então, eu falei, meu layout, cuida desse cara aqui. E instanciei meu adaptador. E aí você passa, ó, o parent view adapter. Você vai setar o adapter, que é o do pai, e seta o layout também dele. Então, para cada um desses caras, você vai fazer essa setagem do layout e de quem é o pai dele, para você montar a hierarquia que a gente está querendo. E aí vem o ponto, ó. Isso aqui é a hora que eu estou montando o cara. Isso aqui eu podia ter feito na mão, sei lá. Vou dar um exemplo para vocês. Vou tirar um monte de coisa aqui, depois eu desfaço esse cara aqui. Vamos ver se vai dar pau. Vamos ver se eu vou fazer alguma coisa aqui. Vai ser só essa listinha mesmo aqui. Vamos lá. Não vou rodar no pé de pano agora, não.
Olha como é que tá aqui. Tem uma lista só, né? De coisas rodando. Professor, e se eu tirasse assim, continuasse tirando, tipo, colocasse só um carinha nessa lista toda aí. Ah, tivesse feito um negócio assim, ó. Fazer um negócio mais legal. Fazer isso aqui, ó. Opa. Ó, eu adicionei somente uma lista, uma parent item, e nesse cara eu adicionei somente um item. Tá aqui o componente, ele não mexe, não faz nada, porque ele não tem essa característica. Mas qual é a característica do item da lista principal? É uma list view. Então, de acordo com as coisas que a gente aumenta deixa eu até aumentar aqui de novo aqui a fonte. Se você vai aumentando a lista, dinamicamente o elemento list view ele se adapta para esse cara. Então, tipo, no caso aqui, eu vou adicionando mais elementos aqui. Então, eu vou adicionar, sei lá, todo mundo que está aqui nessa classe. Ó, vocês estão vendo que ele já começou a. Só nessa listinha aí, ele já fez essa parada aqui, pô. Pô, beleza. Professor, eu quero fazer um negócio mais dinâmico, pô. Eu queria adicionar uma segunda lista, pô. Beleza. Como esse cara aí, eu tô adicionando esses itens numa lista, já começa a ficar um negócio é, mais violento, porque cada um desses caras aí ele vai adicionando. Eu fiz aqui dessa forma, provavelmente fazer uma brincadeira. Mas eu podia ter feito um negócio bem mais cabocão. Caso eu quisesse trocar aqui. Na verdade, que eu tava pensando em fazer isso aqui conectado com o banco de dados, né? Para quem lembra da atividade segunda. Aí, ó, já começou a mexer aqui os dois. E vocês veem como é rápido isso? Pessoal, o pé de pano voa quando eu rodo esse aplicativo. O bichinho roda suave na nave. Professor, esse roxo que o senhor colocou aí, é óbvio. Eu estou tentando seguir o modelo de design, né, do DevTitans, né, cara? Então tá aí o roxinho também aqui no app. Mas vocês estão vendo que como não a quantidade de listas horizontais não passou do tamanho da tela, elas não mexem. A brincadeira acontece quando a gente coloca um negócio mais monstrinho, né? Quando nessa hora você coloca uma quantidade de listas que ultrapassa o tamanho da tela do celular, e aí isso aí o gerenciador de tela sabe, aí não. Aí ele já começa a rodar também. E vocês veem, pessoal, é uma quantidade assim de objetos que a gente acha, pô, é muito objeto que está rodando na tela ao mesmo tempo. É. Mas para ele, pessoal, é sempre esses três aqui que a gente está olhando, porque ele tá reciclando todos os enfeites que ele está tendo. Ele não gasta tempo, porque o XML ele já sabe que é o mesmo objeto, ele já sabe. Ele só fica mudando o texto na hora que está passando. Isso aí literalmente acontece em tempo que a pessoa está vendo a parada. Vamos supor que tem esse cara aqui que está aqui atrás. Ele não fica preocupado em vir para cá ter que inflar ele de novo, não. Ele já usa esse componente inflado de tela. Então, essa é uma característica muito forte dentro desse componente do Recycle View para aproveitar. E esse aqui é um dos poucos dos componentes que tem, assim, mas a gente tem muitos exemplos aqui. Deixa eu abrir aqui um projetinho que tem um exemplinho mais bobinho ainda. Deixa eu ver aqui, cadê aqui? File Open. Cadê projetos? Open Project, né? Foi mal. Cadê aqui? Tem um exemplinho bem fácil aqui de outro projetinho que você vê que você pode até mudar o tipo de visualização em tempo real, entendeu? Só adicionando componente. Deixa ele tentar rodar aqui. Tá aqui. Deixa eu rodar esse. Olha lá, isso aqui é uma amostra. Ó. Isso aqui é uma lista de elementos que ele colocou aqui, ó. Pessoal, e a lista é gigante, tá? 60 elementos que estão aqui. Opa, fechei sem querer o app. Deixa eu rodar de novo. Sai daqui.
eu posso trocar esse mesmo negócio para um grid. Todos no Recycler View. E aí, ó, eu posso rodar as duas telinhas aqui. Então, essa parada aqui, ele tem um potencial de você fazer coisas que tem realmente muito dado. E exemplos disso. Cara, rede social que vocês usam, o feed de vocês no Instagram, do Facebook. é, Cara, vai passando, vai tendo. Pô, professor, realmente é um negócio bem rápido. É bem rápido, bem suave. Lista dos e-mails que vocês veem e tal. Tem muitas formas de implementar esse negócio. E aqui ele acontece da mesma forma, ó. Tá aqui, ó. Tem um adapter, tem um fragmento, que ele está usando aqui no caso o fragmento de interface. Fragmento é um assunto que a gente não cobriu aqui, mas que vocês vão ver que é uma coisa bem legal. É tipo uma view, é um tipo de view que vocês vão observar. É, e ela passa pela mesma situação de a gente ter que ter o adapter, ter que ter o inflate, entendeu? O layout type. Então não vai mudar muita coisa não, só que nesse caso aqui ele está pegando o banquinho, entendeu? É, e o adapter tá aqui, ó. View Holder Extends, o Recycle View Holder. Aí mesmo que você vai pegar sempre o atributo que o objeto que você quer fazer o holder contém, chama o super, ativa e faz a associação dele com o pessoal da tela. Aqui ele obviamente colocou um atributinho a mais, tal. Aí se vê as personalizações que cada app vai ter. Mas cada um deles vai seguir o mesmo padrãozinho de processo. Uma vez que você faz um e entende bem o negócio, o resto vai ficar igual, não vai mudar nada, entendeu? Então é um negócio que é bem, eu acho que é uma mão na roda para quem é desenvolvedor Android dominar essa tecnologia aqui, porque vai fazer todo sentido para vocês fazerem projetos realmente profissionais e que tenham um apelo melhor com as pessoas que usam. Deixa eu rodar, botar ele aqui para vocês verem aqui ele no pé de pano, cara. Pé de pano, rapaz, ele não imaginava que ia trabalhar tanto depois de velho, né, bicho? Que louco. Cadê o pé de pano? Roda aí. Abri aqui o logcat do pé de pano. Ó, o pé de pano tá aqui, aí, ó. Vai rodando bonitinho, tal. E aí tem todo aquele, e vai rodando rapidinho, né, cara? Porque já é um componente que já é famosinho, tal. Eu só não adicionei. Se a gente tivesse adicionado uma ação de clique em cima desses caras, a gente podia abrir um player, tocar um vídeo, entendeu? Levar para um site de produtos. Você pode fazer um monte de coisa. Ah, vou fazer aqui um LinkedIn mais legal, cara. Vou colocar aqui a capa das pessoas, colocar tecnologias. Coisa que a gente usa aqui, olhando isso aqui direto, pô. Pô, catálogo de produto, catálogo de filme, catálogo de receitas. Vai, cara. Já está pronto. Você precisa só personalizar, colocar em algum componente a mais. Então, essa é a primeira parte que eu queria expor vocês aí, a tecnologia do Recycler View. Vocês vão brincar com isso aí no projeto de vocês aí da- do laboratório. Então é uma coisa mais legal, mais divertida a gente constrói juntos aí com vocês. Segunda parte, vamos falar de internet, cara, web services. Me conta essa história, professor. É o seguinte, galera. Web service, um universo, né? A gente sai do negócio que é de interface, mas é outro negócio de internet. Mas eles estão altamente conectados. O que eu posso dizer para vocês? Web service, segundo as definições que a gente encontra na maior parte dos livros, é qualquer serviço que se torna-se disponível pela internet usando uma API e usando uma padronização de acesso ao dado usando a linguagem XML. Então, cara, você oferece tem um web service aí, tem uma API e tal. Pois é, o que que o cara já assume? Que está usando XML, que é a linguagem padrão, entendeu? Então ela é usada para codificar e decodificar qualquer tipo de comunicação nesse serviço aí. Por que que esse negócio aí é legal? Porque XML, galera, não está vinculado a um sistema operacional. Você pode fazer um servidor Python, mandar uma mensagem para um cliente Java, um cliente C, ou um servidor JavaScript que está mandando a mensagem para um cara, sei lá, em C++, para um cara no Android que está conversando aqui com Java. Então, assim, você permite comunicação entre sistemas que são únicos, sistemas que são Windows, sistemas que são tipo Android.
Então, o que é interessante, você pode ter um servidor web, um serviço web que é, sei lá, no servidor Windows, ele manda tudo aqui, você entende tudo bonitinho aqui, porque eles não usam protocolos específicos de plataforma. Eles usam a linguagem XML como meio de campo aí para poder conversar no mesmo patamar. Existe basicamente assim o que a gente pode falar. Atualmente vocês vão encontrar esse tipo de sistema. Obviamente os RESTful são mais populares, mas vocês vão encontrar muito SOAP ainda, tá? É, Esses dois caras aí, obviamente cada um deles tem formas de pensar diferente a sua arquitetura e a forma como expõe o serviço. Mas, independente disso, eles não têm uma linguagem específica que possa fazer tal. Isso é um guia de como você tem que fazer cada um deles. Eu vou falar mais aqui do RESTful do que do SOAP, porque ele é o que a gente usa como padrão hoje para uma maior parte das coisas. O SOAP é um protocolo de troca de objetos. Ele em tese, a gente diz que ele é um protocolo independente de mensagem, de protocolo de transporte. Tanto que eles chamam, né, de Simple Object Access Protocol, por isso que ele tem esse nome, né? Qual é a parada toda? É uma estrutura específica de XML que você tem que obedecer para poder obedecer esse cara aí. Então e ele obedece, vai tudo por HTTP. Então, enquanto o SOAP foca um pouquinho na estrutura, porque você está passando realmente objetos de uma forma simples, então ele codifica de uma forma simples, tem pessoas que veem algumas limitações no SOAP por essa leve travadinha que ele dá. E aí a galera adorou, cara, a ideia do RESTful. Porque o RESTful, além de ter uma liberdade um pouco maior quanto à formação do XML, existe uma filosofia de construir serviços RESTful. Então, ele é uma arquitetura, obviamente, que você tem que preparar. Ele expõe a API de um aplicativo, tal, sem estado. E essa parada de não ter estado, ela é a pegadinha. Por quê? Quando você troca mensagens, não sei se você já pensaram assim, eu vou ter uma conversa, né? Eu vou passar uma coisa, eu quero outra em volta. Eu vou passar uma coisa, eu quero outra em volta. Quando você faz um serviço que você vai passar uma mensagem e a resposta que você precisa receber depende de uma mensagem anterior a essa que você mandou inicialmente, você criou uma dependência de estado. Tipo, para eu dar uma resposta para esse cara, eu preciso saber o estado anterior dele. Quando você depende de estado, você está fugindo da ideia do RESTful. A ideia do RESTful é o seguinte: cada chamada tem que se resolver sozinha. Eu não deveria precisar pegar um dado anterior, saber alguma coisa anterior para poder resolver cada chamada. A chamada ela tem um estado único. Então, assim, eu não preciso. Exatamente, o Linux colocou aí stateless, entendeu? O que significa REST, então? Representational State Transfer. Então, você faz uma transferência onde o estado representa aquilo que precisa naquele momento. Por exemplo, você vai conectar num serviço em que você vai fazer uma compra. Tinha muito essa parada de quando você tem um serviço que não é RESTful, é assim, você recebe um token, aí aquela comunicação, o cara fala assim, ó, eu assumo que você já está conectado, tal. Você não pode pedir se você não conectou antes. E ele tenta manter na memória do serviço aquele estado. Eu sei que esse cara está pedindo isso aqui porque ele pediu antes. Então ele tem que checar, ele tem que fazer um check interno de estado para saber qual é o estado que aquele cara tá. No sistema REST, o pessoal tenta quebrar isso de modo que o cara, se ele vai pedir alguma coisa, ele tem que passar tudo que eu posso precisar para checar se aquele cara eu posso entregar para ele. Então, ele faz uma autenticação. O que é o serviço de autenticação? Eu dou para ele uma chave. Quer pedir alguma coisa? Passa a chave para mim. Não assume, eu não vou assumir que tu tá logado, não. O meu assumir que tu tá logado é que tu vai entregar para mim uma chave. Então, na hora que o cara autentica, ele recebe uma chave. Internamente, lá o servidor pode até verificar se a chave tem validade ou não. Mas quando ele fizer a próxima pedida, ele faz, me dá tal coisa. O servidor não vai. Será que esse cara aqui, ele logou nos últimos. Não, ele vai perguntar, cadê a chave? Tá aqui a chave? Beleza, então tá autenticado e vai.
Você pode fazer chaves que têm tempo de validade, assim por diante e tal, mas o pedido ele não depende de mais nada para acontecer. Então essa que é o negócio que deixa o RESTful assim bombástico, entendeu? E como ele funciona em cima de protocolo HTTP, a gente tem toda aquela galerinha do HTTP rodando junto, entendeu? Então a gente tem um método get, fornece acesso a um recurso. Somente uma leitura, vou pegar alguma coisinha tal, tem um post, quando você vai criar um recurso, tem um delete para apagar e tem um put quando você quer atualizar ou criar alguma coisa nova. Olha interessante, galera. Fazer o web service entender como funciona uma API, como você desenvolve, como você planeja uma API REST, cara, isso daria sozinho um módulo de um curso que vocês estão fazendo. De tanta coisa que se pode fazer, de tanta coisa que pode dar errado. Para vocês terem ideia, existem padrões de projeto de APIs REST. Tipo assim, não tem aquele negócio que a gente viu semana passada sobre programação e tal. Pois é, galera, existe uma parada equivalente a essa somente para quem vai fazer web services. Porque existe muita API exposta por aí e existe muita API ruim exposta por aí. Então aí é que vem o problema todo. Isso se dá porque as pessoas que às vezes montam o serviço não entendem a filosofia que uma situação que não pode ter estado exposto coloca a pegar o cara. O Jonathan tá dando aqui, ó. O RESTful é tão grande que tem um monte de curso diferente sobre isso aí. Exato, cara. É bilhão, é assim, um curso de milhão, entendeu? Professor, e esse negócio de vôlei aí? Que esporte é esse? Cara, não é esporte, brother. É uma biblioteca que o Android. Inicialmente ela vinha embutida lá dentro, tá? É um projeto, entendeu? Do Google I/O foi apresentado em 2013. Professor, esse negócio vai fazer já 10 anos? Cara. Esse negócio de precisar conectar na internet não é novo, entendeu? Então, o Android SDK não tinha uma classe de manipulação de chamada, e vocês imaginam, cara, deve ser uma delícia, né? Ter que fazer um monte de conexão, abrir socket, porta, ter que fazer import de JSON. Legal, né? Então, o pessoal do Android pensa: será que eu vou deixar isso na mão dos nossos lindos desenvolvedores? Ou é melhor a gente fazer esse negócio porque todo mundo vai usar? A gente já deixa a complexidade para o nosso lado. Então, o pessoal do Google toca esse projeto. A partir de 2017, ele passou a fazer parte do ASP. Vocês vão ver, muito provavelmente vocês vão encontrar ele por ali dentro dos fontes que vocês vão brincar, entendeu? E a partir de 2017, ele passou a ser considerado uma biblioteca independente. O Google continua mantendo, mas assim, galera, o vôlei é só uma das bibliotecas. Existem várias alternativas, existe bilhão de alternativas a ela. Muitos até melhores do que o vôlei. Mas, cara, temos que começar de alguma coisa. Então vamos começar dela, que, pô, tem bastante documentação sobre ela, tem coisa lá no site do Google, do Developer Android. Então, assim, vamos começar humilde, né? Não vamos começar pilotando Ferrari, não. Vamos primeiro no Fuscão, entendeu? Tranquilo. Quais são as características da Volley? Ela cuida do empilhamento, do enfileiramento de solicitação e da forma como a gente prioriza. Você pode colocar, isso aqui prioriza, isso aqui mais, tal. Imagina que você tem um aplicativo que está fazendo uso pesado de chamadas, tal, aquele negócio todo. Faz cache solicitação, gerencia a memória. Caso você precise fazer uma extensão, ela já tem um monte de coisinha pronta lá para você não ter que repetir as coisas. Você pode fazer cancelamento de pedido, que é uma coisa muito comum. Às vezes você faz uma solicitação, às vezes ela está demorando e o cara fica segurando lá por um problema lá do servidor, por um problema seu. Lembrando, a gente nunca pode assumir que o teu, o teu usuário vai andar num país como o Brasil, num lugar que tem conexão 100% do tempo. Tu pode fazer uma conexão do nada e você entra naquelas áreas de buraco negro, né? Numa cidade, num bairro, da tua casa, que não tem conexão nenhuma com 3G, com nada, com Wi-Fi. Aí o que acontece? Você pode colocar de modo que, assim, a partir de um certo momento ele cancela a API. Então ele tem cancela o pedido para não ficar lá atolando a tua API de solicitação TCP, por exemplo. Vantagens. Todas as tarefas que precisam ser feitas com o networking no Android podem ser feitas com a ajuda do Volley.
Então ele é uma camadinha em cima que já assim, evita de você ter que pegar muito lá embaixo no próprio sistema Android de API para o usuário, tá? Aquela Java API que a gente viu lá na primeira aulinha, entendeu? Agendamento automático de solicitação, você coloca na rede, cara. É um serviço de mensageria. Ele tem uma fila que a gente empilha lá e ele vai fazendo a parada. Você pode fazer várias conexões simultâneas, cara. Olha, ele lida com. Internamente ele tem um sistema de thread que cuida das chamadas, tá? Para um bloquear a outra. E, cara, caso você precise, tem ferramentas um pouco melhores até para fazer depuração e rastreamento desse tipo de problema de solução. Então, cara, vôlei tá aí para ajudar a gente. Então a gente usa, né, cara? Deixa eu ver aqui. Tá aqui o ciclo de vida de uma requisição que a gente vai ver no Alan Vôlei, entendeu? Então, assim, toda vez que você. A gente vai ver isso no código também acontecendo. Obviamente, essa parte internamente a gente não vê, não, mas a parte lá de fora a gente vê. Como é que funciona? A gente adiciona. A gente cria uma solicitação e adiciona numa lista de prioridade lá. E você vai ver como é que a gente faz ela. Internamente, já, isso aqui já dentro da biblioteca, né? O que acontece? Ele vai dar uma perguntada lá. Essa solicitação aqui eu fiz num tempo muito pequenininho recentemente. Ah, tá aqui no cache. Já devolve, ó. Pô, professor, essa jogada do cache é velha, né, cara? É velha e boa, galera. Não faz isso. Porra, o que eu acabei. Não, não tem no cache. Dá o cache miss aqui, dá o miss no cache. Lá vai ele fazer. Vai fazer a ligação com o Network Dispatcher. Aí tem uma. E aqui tem uma galera. Aí que tá funcionando com lista round robin. Então, professor, eu lembro de round robin da época de sistemas operacionais. Pois esse é um dos lugares que a gente pode usar esse cara, que ele é usado. Vocês que vão abrir o ASP, vocês vão ver o round robin em um monte de lugar, tá? Então, assim, encontrou alguém que vai executar a chamada, vai lá fazer a conexão, faz todo o passo do que precisa fazer, pegou a parada, devolve bonitinho. Olha o que está acontecendo aqui. A gente tem três níveis de threads aqui. Tem a thread principal, tem as threads de cache e tem as threads de rede. Então, você vê como assim, tipo, você poderia fazer isso tudo no braço? Poderia. Mas olha o que tu ganha sem muito custo ao fazer esse tipo de coisa aqui. Você ganha uma capacidade de deixar o teu programa mais rápido, mais leve e você não gasta muito tempo. Imagina que você fosse ter que desenvolver cada um desses negócios aí. Então, é uma parada. Como é que a gente configura o projeto? Se você vai aqui no site do Vôlei, que é pequenininho, cara. Vai lá, abre o cara. Deixa eu ver se abre aqui para vocês verem. Tá aqui, olha aí, ó. Android Developer. Pô, já passa um certo conforto para ti. Não, esses caras aqui não caíram de paraquedas no mundo e tal. Então tem aqui todas as dicas de como fazer as coisas nele e tal, como configurar o request, como adicionar. E a gente vai ver, obviamente, ao vivo isso acontecendo, vocês terem aquela noção. Qual é a coisa legal? Vocês têm que lembrar sempre o seguinte, no comecinho, cara, tem que botar isso aqui lá no manifest, cara. Aí a gente vai ver comigo lá no manifest. A gente está começando a mexer com apps, as apps de hoje e as apps de sexta, elas vão ter muito esse negócio. Tipo, já vai ser aquela época que quando roda a primeira vez, sai aquela telinha assim. Ah, você permite o cara utilizar tal recursos durante o uso do app. Nunca. Talvez hoje, amanhã não, tal. Já aparece aqui. Então, vocês têm que colocar isso aqui lá no manifest. O lugar sempre que a gente coloca essa questão de permissão é um pouquinho antes de começar a definição da tag de application. A gente vai ver lá já já, tá? Vamos abrir aqui o nosso aplicativo do vôlei, cara. Deixa eu fechar aqui esse projeto. Vamos lá aqui. Web Service Vôlei tá aqui. Vocês estão vendo que eu tô com um monte de projetinho, né, cara? É diversão infinita, pessoal. Vamos lá. Como é que vai ser aqui o nosso main activity desse cara aqui? Para gente começar, né? Vamos começar. Eu comecei a gostar de, ao olhar o projeto, primeiro eu dou uma olhadinha para ver se tem componentes visuais muito complicados. A nossa tela é bem bobinha, cara, porque o objetivo é que vocês vejam como é que é o processo de fazer essa coleta. Então, como vai ser? A gente tem um relativo layout aqui bobão, onde a gente vai ter um botão que vai conectar, aciona um comportamento de interpretar, conectar com um lugar na internet, interpretar o negócio.
E aqui vai mostrar o texto que foi coletado. Então, isso podia ser complexo? Podia, cara. Eu podia ir em um monte de lugar, catar um monte de coisa, mas não é necessário, cara. O objetivo de vocês aqui é outro. Vamos olhar Main Activity. Então, assim, tá aqui os meus dois carinhas lá de cima, o meu Test View e o meu Button, entendeu? Defini os caras aqui. Cadê aqui o meu onCreate? Olha como é que é o meu onCreate aqui. Bem suave na nave, bem tranquilão. Olha aí. Setei o componente, fiz o bind dos meus componentes e dos componentes externos. Professor, eu estou vendo aqui que o senhor não está usando mais os seus get set. Não, cara, eu estou pegando aqui as coisas da internet para vocês verem que a gente não precisa passar muito tempo fazendo, não. E, obviamente, eu faço as minhas alterações aqui. Isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, um negócio legal, pessoal. O que que é? É o seguinte. Alguém me perguntou aula passada, não sei se foi o Dani, quem mais? Se foi o Bruno ou se foi o Fábio. Onde você perguntou, professor? Eu posso, a pessoa que perguntou talvez não seja nenhuma dessas que eu falei o nome agora, tá? Professor, aconteceu um negócio. Toda vez que eu vou compilar o projeto, eu coloco lá, tá dizendo que as versões anteriores do Android não podem não identificar esse cara. É verdade. Como é que a gente faz para dentro do código Java fazer um bind entre a associação do onClick, que a gente normalmente faria lá no XML, lá nas propriedades, aqui no código? É assim. Quando vocês definem um objeto do tipo botão, vocês podem fazer isso aqui, ó. Vocês podem, ao pegar o cara, aí vocês vão fazer assim, ó. Tem um método lá, o set onClickListener. Quando vocês fazem isso, vocês automaticamente vão fazer um override do método que é o padrão. Então, do jeito que está colocado aqui, eu não preciso ir mais lá no botão dizer, botão, executa o método, passe alguma coisa, conecta. Não, tu não precisa. Tu vem bem aqui e coloca aqui. Deixa o código um pouco louco? Pode deixar o código um pouco louco, mas assim, a partir de um certo momento que você está acostumado a desenvolver com a plataforma, você já começa até a preferir aqui. Mas diga uma coisa, no momento que vocês colocam esse cara aqui, é automático. Você vem aqui no ActivityMain, cadê o código? Ele vai colocar aqui o teu método. Cadê o button? Tá aqui o Android button. Não, nem colocou. No meu caso aqui, acho que eu nem deixei ele fazer isso não. Então, assim, esse cara aqui, ele já faz a sobrecarga. Porque, na verdade, realmente a gente não implementou. A gente faz a sobrecarga do método onClick, que é aquele que está lá. Esse jeito aqui, pessoal, não dá aquele ordem que vocês veem lá fora, tá? Quando a gente faz foi lá, coloquei um clique, apareceu um métodozinho e tal. Não. Então, assim, você pode fazer desse jeito aqui, ou você pode criar um método e lá colocar, setar, um clique, vem aqui e executa esse método aqui. Fica com você. Vocês podem fazer ou no XML ou aqui. O resultado vai dar o mesmo, tá? Então, mas para quem gosta de, toda hora tá trocando método, quer fazer alguma coisa, quer mudar Isso às vezes é meio comum. Você quer trocar o comportamento do botão de forma dinâmica dentro do código, aqui é uma opção de fazer essa parada, tá? Eu fiz esse aqui desse jeito para vocês verem como é que era, tá? Como é que eu usei aqui a biblioteca Volley? Então eu fiz o seguinte, pessoal. Eu tenho o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui, que é esse cara aqui. Deixa eu colocar aqui. Cabocão, né? Como é que funciona aqui? Define uma URL. Tá legal. O que que você vai definir para começar? Você vai definir sempre para começar uma string request. Quando você define uma string request, você vai dar new nesse objeto, você tem que passar uma sequência de parâmetros. Primeira sequência de parâmetros é qual tipo de request que você vai fazer. Vou fazer um método get, beleza. Você tem que passar a URL que você vai fazer esse request. Tá aqui, beleza. Você tem que passar o método de resposta que você vai utilizar. Aí aqui a gente vai dar um new response listener. Aí aqui, ó, on response. O que que eu vou fazer quando o método terminar quando ele executar esse cara e ele fizer me devolver
a string de resposta. Aí você escolhe, vou fazer um parse, vou fazer alguma coisa e tal. Eu vou literalmente, galera, pegar a string da consulta do Google. Lembrando, pessoal, bota HTTPS aqui, tá? Em muito lugar agora já não aceita a solicitação de HTTP pegando o dado puro se não tiver HTTPS. Importante foi isso. Vou pegar ela e vou setar literalmente lá no texto, tá legal? E se acontecer alguma coisa errada, ele quer um método aqui. Então, tem um método para pegar o cara e tem um método caso a solicitação dê um problema e não consiga executar. Então, como é que você vai setar aqui? Aí você mostra, é como se fosse um try-catch. Na verdade, o try-catch está acontecendo lá dentro da biblioteca do vôlei. Aí, caso dê tudo certo, ele vai responder aqui, ó, no onResponse a string que você vai pegar bonitinha para você. Aí você pega, entendeu? Todo bonitão aqui o que você querer fazer com esse cara. Caso aconteça algum erro, devolve, você descobre qual é o erro que aconteceu. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui vocês vão entender muito no laboratório. É o seguinte: vocês lembram quando a gente está fazendo. A gente tem um monte de thread dessa biblioteca rolando, a gente faz as consultas, a gente empilha. Então o que acontece? Toda vez que a gente está definindo uma string request, a gente está definindo uma instância da biblioteca do vôlei. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vocês vão perceber o seguinte: a gente, de modo meio que sem querer, a gente ia gerar várias filas. Assim, a gente ia gerar uma fila diferente e colocar uma requisição em cada fila. Cada vez que a gente entrasse no app. Porque é a hora que o app subiria no onCreate dele. Então ele geraria vários objetos desse tipo para poder fazer, porque dependeria da instância. Tá legal? O que o pessoal do vôlei recomenda para fazer de forma profissional o negócio? Que a gente usa aquele padrão de projeto que vocês aprenderam semana passada, o singleton. Significa isso. Quando eu criar uma fila de chamada do vôlei, o que eu tenho que fazer? Usa um singleton. Por quê? Aí todas as chamadas vão para a mesma fila. Aí ele sabe priorizar, ele sabe que fica só um objeto do vôlei na memória. Então, tá aqui o singleton. Só que quando vocês fizerem o laboratório, vocês vão fazer a primeira versão sem o singleton. Depois vocês vão fazer com o singleton rodando. Mas se vocês pegarem, voltar à aula, olhar o vídeo, pegar o slide da última aula e você ver como é que é o singleton, vocês vão ver literalmente essa implementação aqui, galera. Como é que funciona? Começou o singleton. A gente tem um contexto que a gente recebe do construtor, que a gente vai fazer, e a gente tem uma fila que processa chamadas aí, né, do nosso negócio de texto. Quando alguém pedir uma instância, o que ele vai perguntar? Ah, existe instância desse singleton? Não, não existe. Ele vai lá e vai criar ela. Vai dar um new mais singleton desse cara aqui. Já existe? Retorna ela. Então olha o que é legal. Isso aqui é desse singleton. Aí, quando eu quiser uma fila de prioridade. Se não tem fila, cria uma. Então vai aqui no vôlei, ó, new request queue, controle, get application local context. Aí ele devolve para ele uma fila de request. E tá aqui o cara. Então o que vai acontecer? Nessa hora a gente sempre vai usar o singleton para fazer a solicitação de request. Então o que acontece? Eu otimizo. Eu sempre vou garantir que dentro desse app todinho só exista um objeto desse tipo aqui. Então eu centralizo nele e aí os algoritmos vão fazer sentido. Os algoritmos de priorização, os algoritmos de cancelamento, o round robin internamente, as threads. Se você começa a abrir com objeto vôlei toda hora, você está jogando para fora completamente todo o serviço que você tem de paralelismo e de controle de chamadas que você poderia fazer. Então, a grande sacada está em fazer esse cara aqui funcionar dessa forma. Então, nessa hora aqui no MakeActivity, ó, o que eu faço? Ó? Eu vou pegar uma instância do singleton e dentro dessa instância eu adiciono ó, a minha request. Qual é? A minha string request, que é esse cara aqui. Ó. Quando eu faço isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai empilhar uma chamada lá no vôlei, na biblioteca do vôlei. Quando ela responder, olha o que acontece, ó, porque quando eu passei o construtor aqui, eu não passei o método
desse objeto aqui. Eu falei, ó, me dá o método da forma como eu tenho que responder quando der tudo certo. Então, quando eu passei aqui para ele o objeto string request, que é o meu. Não é uma string, né? É um pedido de string. É um tipo de objeto do vôlei. Quando eu passei um objeto desse tipo aqui, eu passei essa galerinha todinha para ele. Quando for executado, ou ele vai executar o onResponse ou eu vou executar o erro response, um dos dois. Aí funciona legal. Bora ver esse cara funcionando. Professor, eu preciso saber de alguma coisa antes de rodar esse cara aqui. Bem, vamos dar uma olhada aqui no manifesto para ver se tá tudo certinho. Tá aqui, ó, user permission. Tá bem aqui. Não põe aqui dentro, tá? Ou tu põe aqui em cima, põe aqui embaixo. Vou até botar aqui para cima que é melhor. Beleza. Então, pedir para acessar a internet e o estado local da minha rede. Então, bacana. Tranquilão. Vamos rodar o cara. Professor, qual é a rede que o Android Virtual Device vai adotar? Ele vai adotar a rede da tua máquina, tá? Então, é bom você estar conectado na internet. Conectar e interpretar. Conectei. Tá aí a resposta do meu amigo Google, cara. Professor, tá naquelas línguas estrangeiras lá dos astecas. Como é que eu faço? Calma, cara. Isso aí é o texto puro do site do Google. Tu não tem que fazer nada, não. Tu tem só que olhar e ficar assim, cara, meu app conectou na internet, que legal. Vou tentar rodar aqui no pé de pano para vocês verem também ele fazendo a mesma coisa. Já o pé de pano vai ter que rodar esse app, né? Vocês têm que pensar nele que ele vai rodar. Então, o teu celular tem que estar conectado na internet de alguma forma. Ou o Wi-Fi tem que estar ligado, ou você tem que estar numa rede 3G, 4G de alguma forma aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá carregando o bichão aí. Tá lá. Quando começa a aparecer coisa de rede, galera, vocês vão ver que no log aqui aparece muita coisa porque a biblioteca já tá aqui, ó. Tá o bichão aqui, aí você vem aqui, pinga. Vocês viram que na hora aqui embaixo apareceu um monte de coisa? É porque ele tá analisando aqui tudo que a gente está vendo. E vocês podem, obviamente, fazer depuração do aplicativo é, e ver coisas acontecendo aqui passo a passo. Olha aqui o que eu gosto de falar para vocês, ó. Top Level Repose, Data App, Example Service Volley, Base APK. Isso aqui é porque ele é uma biblioteca separada, né? Então ele passa a bibliotequinha do Volley, que a gente usou como dependência. Lembra que a gente colocou lá no grade? Tá aqui, ó. Para botar a bichinha para funcionar, tem que ter a dependência dela aqui, porque é um projeto separado. Eu coloquei ela aí. Aí, ó, ele baixa o cara, faz tudo bonitinho, tal, que na hora que você executa, tá ele funcionando. Obviamente, galera, a gente pode colocar diversos tipos de coisa para entender se está acontecendo direito, qual é a etapa. Então, e aí vem a parte que eu vou colocar aqui para vocês agora. Por quê? Opa, Jonathan, Jonathan, na verdade você precisa, eu preciso, mas assim, qual é o objetivo? Eu quero que você, na hora que for fazer o laboratório, tu veja esse vídeo também junto, tá? Fazer pausa comigo passo a passo. Lembrando, isso aqui não é a ideia de vocês aqui não é sair daqui, cara, já sei programar em rede. Calma, eu quero te mostrar assim, cara, existe uma forma de conectar e esse aqui é o jeito que a gente usa normalmente. Não dá para fazer isso do nada, do zero, porque levaria 3, 4 horas só para fazer esse negócio aqui. Então a ideia é que você siga um exemplo aqui, junto com o laboratório. No laboratório vocês vão fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, só que devagarzinho. Entendeu? Vamos agora olhar como é que é o JSON, galera. Não sei se vocês entenderam bem, então vamos lá. Tentem olhar vou dizer assim, do ponto de vista mais alto. Para usar o vôlei, tem que adicionar a biblioteca, adicionar a biblioteca e tal. Tem que instanciar um objeto desse tipo ou string request ou JSON request, que a gente vai utilizar. Feito isso aqui, o que vai acontecer? Você sempre vai declarar, quando você criou o objeto. Isso aqui vai repetir igualzinho o outro. Que tipo de request você vai fazer, a URL que você vai usar, se você vai ter, o que você vai fazer com o request caso venha, o tipo que você vai devolver. Ah, não vou devolver nada, então é null.
E você tem que declarar o método que você vai executar quando a resposta der certo e qual é o método que você vai executar quando a resposta der errado. Então, 4 informações que você precisa passar para o método que o vôlei exige para você implementar. O vôlei, na verdade, ele tá, na verdade, aqui, cara. Opa, string. Só para não deixar. O vôlei, na verdade, ele tá encapsulado aqui no singleton. Mas lá no laboratório vocês vão ver ele, eu chamando ele direto do main activity. O singleton vem na sequência, tá? Essa API que eu vou mostrar para vocês aqui, também eu apresento ela lá no, no laboratório. Qual é a história dela? Ver se dá para aumentar aqui a tela. Você passa o random user, é uma API que você conecta, ela te dá um usuário randômico. Mas ele te dá um monte de coisa, tá, galera? Vou entrar aqui nela aqui para vocês verem. Então, é o random user do MRG direito. Pô, eu preciso criar usuários aleatórios para minha aplicação. Tá na mão, cara. Criou, olha, ele gera um usuário assim, literalmente um cara completaço para você. Deixa eu pegar aqui um cara completo pra gente ver. Então, como é que ele tá mandando para mim o JSON? Ele manda. Eu vou pegar aqui o raw data, né? Pô, cabocão, né? Ele manda para mim um objeto do tipo, assim, só por curiosidade, assim, vou fazer uma interação com a sala. Quem de vocês aí tá de boaça, já mexeu, pô, professor, eu mexo com esse negócio de JSON desde criança. Levanta a mão aí quem já mexeu com programação web e fez parte de JSON na vida aí. Levanta a mão rapidão, só para ter uma noção. Se vai passar de 10. 5 pessoas contando comigo. 6. Beleza. 7. Ah, cara, mas esse negócio de rede, bicho. Nada, rede é tranquilo, brother. Quando tiver que implementar um protocolo desse. Obrigado, galera. 6 pessoas. Galera, então é o seguinte, ó. Vocês, essas 6 pessoas que já brincaram com isso aqui, devem estar achando isso aqui uma coisa assim. Pô, professor, isso aí é mais fácil do que aprender usar o get, o if else no curso de IP. Provavelmente, cara. Para vocês que não manjam, vocês em menos de 5 minutos vão entender esse negócio. Então não se preocupem quanto a isso. Lembrando, galera, JSON, qual é a história do JSON? JSON é essa codificação, que a gente obviamente usa um padrão XML interno para codificar as coisas em chaves e separa eles em. Assim, você tem a brincadeira das chaves com atributos e valores, e você tem arrays que você pode ter esses atributos e valores dentro. Então, como é que esse cara aqui está modificando aqui para mim? Bem, ele tem aqui internamente, ó, se vocês estão vendo esse cara aqui com 2 pontinhos, é que tem um array. Então, aqui dentro tem um carinha. Esse carinha tem o nome, ó, aqui dentro tem um outro JSON. Toda vez que a gente faz aqui é que tem um JSON dentro. Porque ele está fazendo um cara bem completão, entendeu? Então, aqui é o nome desse cara. O gênero dele é masculino. O nome. Monsieur Afonso Boyer. Oh, Monsieur. Legal. Localização desse maluco. Ah, a rua. Tem um número e o nome da rua. Rue du Betterget. Pô, legal, professor, você fala francês. Claro que não. Cidade, estado. Ele vai fazer a parada bem aleatória. Tem login, registrado, telefone, ID. Se vocês abrirem isso aqui, tem até imagem, tá? Num cara aleatório. Então, assim, pô, essa APIzinha aqui para fazer app é uma graça, cara. Entendeu? Tanto que, assim, eu tentei até me segurar de eu não pegar essa app aqui e usar. Tipo, eu tava juntando essa app aqui para mostrar os cards lá no RecycleView com esses caras de pegos da internet. Entendeu? Que é um. Eu não vou nem dizer que é uma personalização nem prata nem ouro, é uma personalização Diamond. Se vocês conseguissem fazer uma parada dessa. Mas não é uma coisa que eu teria expectativa de algum de vocês fazer, se vocês estão conhecendo a plataforma Android agora pela primeira vez, tá? Então isso aqui é que assim, o browser, normalmente os browsers, eles interpretam pra gente e já colocam naquela mãe. Então, é,
Esse aqui é a versão do cara que quando você conecta na internet, ele vai mandar isso aqui para você. Quem que tem que fazer o passe disso? O desenvolvedor, professor. Como é que o desenvolvedor faz o passe disso? Vamos olhar lá no Android como é que eu fiz? Então, tá aqui a API. Só que essa API aqui, eu usei ela de uma forma, porque ela tem uma opção de você dizer o seguinte, olha, você pode personalizar somente os atributos que você quer receber. Aí eu falei, bem, eu vou pegar uns atributos mais simples aqui. Qual foi as que eu escolhi receber? Eu resolvi pegar só o nome e e-mail da pessoa. Então tá aqui, ó. Essa aqui é info, faz parte da requisição, não é a pessoa, tá? Eu pedi. Sempre vai ser 0 aqui, porque normalmente acho que não dá para pedir mais de uma pessoa. Se você pede, você tem que fazer uma requisição a mais. Mas assim, tem um results, aí tem um array, nesse array tem um elemento, aí aqui tem uma pessoa. Aí essa pessoa aqui é o Mr. TigitRap e tá aqui o e-mail dele, tigitrap@example.com. Então, beleza. Toda vez que eu acessar essa API vai ser um cara diferente, tá, galera? Então nem adianta eu tentar repetir porque o rap agora foi gasto já nessa minha tentativa. Vamos voltar aqui para o Android Studio. Então o que que eu fiz? Ó, quando eu pegar essa URL aqui, o que vai chegar para mim vai ser aquele JSON lá. E aí eu tenho que fazer a interpretação. Daí vocês têm que usar a biblioteca já do Java. Aí aqui já está programando Java. Passou, não tem mais nada de Android nem de vôlei, não. Agora é Java. Como é que a gente faz? Em Java a gente tem dois tipos de objeto. Tem o JSON Object e o JSON Array. Como é que funciona? Você tem que ver como é que os seus dados foram jogados para você. Se você vai receber um array com vários objetos JSON e se dentro de um objeto JSON tem um array de alguma coisa. No nosso caso, o que está acontecendo? Eu estou recebendo primeirinho, o que eu estou esperando receber? Um JSON Object. Eu estou recebendo um JSON. O primeiro cara que eu recebo é um JSON. Professor, como é que o senhor sabe disso? É porque, olha, tá vendo aqui a dica? Eu estou recebendo aqui no começo, ó, um abre-chavezinha. Se é um abre-chavezinha, não é um colchete, é que eu estou recebendo um objeto do tipo JSON. Não estou recebendo um array, eu estou recebendo um objeto. Dentro desse meu objeto, ó, nesse objeto JSON, tem o quê? Tem um atributo chamado results e dentro desse atributo tem um array, tá? Tem um array. Então, o meu primeiro objeto JSON tem, aí é que eu vou colocar aqui, ó, ele tem dois atributos. Tá vendo, ó? Por isso que é muito legal essa API aqui, porque ela é até bem educativa. É, você tem dois atributos, um atributo. Qual é o atributo results que dentro dele tem um objeto, tem um array do JSON e eu tenho um segundo atributo chamado info que tem um objeto JSON dentro dele. Então, seguindo o que está dizendo aqui na nossa APIzinha. Normalmente, quando vocês vão no site, tem a documentação da API que vocês seguem, tá? Eu recebi aqui, ó, uma resposta, que é o meu JSON Object. Recebi ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu JSON Object, que é essa minha resposta, eu vou dizer para ele, cara, eu quero o atributo results. O que o atributo results é? Ele não é um array? Ele é um array. Onde é que eu joguei? Num JSON array. Legal, professor. O que eu estou interessado em pegar desse array? Olha, eu estou interessado em pegar o primeiro elemento desse array. O que ele é? É um objeto também. Aí tá aqui, ó. Vamos voltar para cá para a gente ver o site. Então, dentro desse results tem um array. O que tem dentro desse array? Tem um objeto. Ó. No array, na posição 0, tem um objeto. Mas você vai fazendo. No teu código tem que imitar igualzinho como está aqui. Ó, dentro do meu array, eu quero pegar o JSON Object que está na posição 0. Aí vem de novo para um Object. Tá legal? Pegou esse cara aqui, aí você pode pegar de novo os atributos. Ó, lembra, ó, aqui dentro eu peguei o JSON Array, ó. Eu queria pegar quem estava, esse cara aqui, ó, esse response, ele é um tipo de JSON Object. De novo, eu estou no JSON Object agora, o que eu quero pegar? Eu quero pegar o atributo nome. O que eu peguei depois? Bem, o que eu fiz? Eu peguei o atributo nome dele. O atributo nome tem dois componentes. Bora lá ver?
Olha aqui, ó. O atributo nome é outro objeto de JSON. Pô, professor, é meio chato isso. Normal, cara. Tu não pode pirar com isso. O mundo hoje é isso aqui, tá? Relaxa que é que nem cálculo. Depois tu entende, fácil. É um outro objeto. O que tem nesse objeto? Tem esses três atributos. Tem o atributo title, o atributo first e o atributo last. Então, então, eu tenho um objeto e dentro do objeto eu tenho outro objeto e outro objeto e outro objeto e está dentro de um array. Exatamente, você entendeu. Então, chegando lá, vamos voltar aqui para o meu código. Peguei aqui o nome. Ó, nessa hora aqui eu já estou pegando. Aí dentro do nome, que é o ele tem subcomponentes, né? Aí eu peguei, ó, o first name e peguei o last name e concatenei para mostrar na tela. E eu peguei o status dele, que é o e-mail aqui. Esse status aqui é porque eu criei um atributo aleatório que eu estava fazendo um teste com outra biblioteca. Junta essa galera todinha aqui. O que tu vai fazer com isso, professor? Bem, se passar pelo esse try aqui, deu tudo certo, né? Vou setar o text view, que é esse carinha aqui, com esse valor aqui agora. Bora ver como vai ficar, professor? Bora ver, cara. Vamos lá. Vamos baixar esse carinha aqui. Nem preciso te dizer que eu botei um monte de log aí durante o... para poder até esse negócio rodar direitinho. Vamos lá. Tá aí. Só mudei a string, né? Tá aqui o JPass. Eu tava usando a JPass string, agora eu tô usando o JPass. O meu botão tá toda hora chamando aqui o JSON Pass. Então, beleza. Conectei e interpretei, ó. É um outro cara agora. Se eu conectar e interpretar, é um outro cara agora. Se eu conectar e interpretar, é um outro cara agora. Se eu conectar e interpretar, é um outro cara agora. Então, toda hora ele tá pegando um cara diferente e botando aí, porque eu tô empilhando sempre chamadinhas aqui, ó, na minha. Professor, tem alguma forma de saber essas informações direto pelo objeto? Ou a gente teria que saber como estão organizados os dados do JSON? Jonathan, é o seguinte, cara. Sabe por que o JSON, a galera adora o JSON? Porque tu pode adicionar e remover é, objetos, estrutura desses caras aí, em tempo de execução. Então é um negócio muito flexível. Então qual é o ponto todo? Esse aqui é um processamento bem cabocão. Existe forma de pegar esses caras todos muito fácil? Existe uma forma. Tem bibliotecas bem especializadas em fazer interpretação de JSON, onde você pode fazer consultas. Eu estou usando as mais basiquinhas aqui da forma mais primitiva possível. Então, mas assim, o certo é, aqui eu não estou sabendo como está organizado. Eu estou mais preocupado em saber como está. Assim, o que que tem. No JSON, você se preocupa mais em saber o que tem do que o que está. Por acaso eu estou pegando as coisas aqui numa sequência, mas eu podia pegar uma coisa que está lá no final primeiro. Então, assim, a ordem das coisas não faz sentido para quem trabalha com JSON, uma vez que você faz o parse. Mas você tem que saber as coisas que tem nele. Então, assim, para isso existe API. Então, toda vez que você vai no site, tem API para tudo. E a API descreve os atributos que você vai fazer. Se vocês perceberem bem, essa implementação que está aqui, ela recebe o JSON response e quebra o cara todinho. Professor, eu podia implementar um... Sim, seria muito legal se existisse um padrão de projeto em que, dado o site que eu fosse, eu podia mudar a estratégia de processar esse site sem ter que mexer no código que já está pronto, né? Cara, podia, né? Existe um padrão de projeto chamado estratégia. Você podia fazer uma estratégia baseada assim, estratégia para o site tal, estratégia para o site tal, versão da API e tal. Porque é muito normal, às vezes, você está conectando no site, ele está com uma certa quantidade de objetos que tem certo tipo de atributo. Aí o cara mudou, olha, essa API aqui mudou para a versão tal, ele adicionou tais atributos, tirou outros e tal. Aí você precisa alterar o teu código? Não, você vai lá, implementa uma nova estratégia e passa essa estratégia para interpretar o site. Então, existem muitas formas de a gente lidar com isso. E lembra aquilo que eu falei para vocês, são as micro decisões do pequeno dia, do dia a dia. Se você vai conectar sempre no mesmo site, vai pegar sempre a mesma coisa, aquele cara não vai mudar a API, cara, faz o mais simples possível. Eu vou. Não, esse site aqui, cara, eu vou mudar. Eu vou usar esse componente aqui, ele vai conectar em diferentes sites para pegar essas informações aqui. Eu vou fazer um aglutinador de sites de informação de pessoas. Beleza, então faz esse bloquinho aqui, receber a estratégia
de cada site. O site tal, passa a estratégia do site tal. E no final, tu seta o texto aqui com a mesma coisa de todo mundo. O teu objeto retorna os mesmos dois atributos que você estava querendo, porque o objetivo da tua estratégia é só mudar a forma como faz, mas o retorno é o mesmo. Olha que legal. Vocês estão vendo como as coisas que a gente aprende encaixam? Só que assim, o que eu quero repetir aqui sempre, pessoal, aquilo que eu falei em Java. Às vezes é muito conteúdo que vocês estão vendo aqui de uma forma só. Pô, é coisa pra caramba. É esperado que vocês saiam daqui mestres? Não. É esperado que vocês saiam daqui sabendo, cara, eu vi como faz aquela parada. Se eu precisar, eu já tenho um código para começar, eu já posso mexer. Tem pessoas para tirar dúvida, eles já até me indicaram sites e tal. Então, tem um monitor monstrão aqui para me ajudar, que é o Matheus. Então, assim, não fiquem desesperados. A gente não aprende isso aí do dia para noite, entendeu? Mas a gente tem que brincar, tem que se mexer, tem que se divertir para fazer as coisas. Então, lembrando, ó, não seria uma coisa muito impossível, pessoal, vocês fazerem uma conexão dessa aqui. Olha lá, vocês poderiam criar lá no app do Recycle View, entendeu? Vocês criarem umas certas classes, entendeu? De usuários. E vocês fazerem uma conexão dessa, entendeu? Criar e adicionar um itemzinho novo lá naquele final. Faz um loopzinho lá, adiciona 20 usuários. Aí vai aparecer um card para cada usuário criado de forma aleatória. Aí vocês podem fazer depois sorte, ordenar os caras e tal. Então dá para fazer muita zoeira. Você pode unificar os dois projetos. Olha que legal. Então, essa que é a grande sacada do que a gente pode fazer aqui em Android. É a gente mexer com essas duas coisas e conseguir fazer coisas novas a partir de elementos bem simples que vocês estão vendo aqui. E aqui, novamente, está acontecendo aquilo que eu comentei com vocês lá no curso. O Android está reforçando para vocês que é importante a gente saber padrão de projeto. Entendeu? Deixa eu voltar aqui na biblioteca do vôlei. Na chamada do vôlei. Cadê aqui? Cadê? Fazer um pedido padrão. Ele tem um monte de coisinha legal aqui. Configurar com i e tal. Olha aqui, ó. Usar um padrão singleton. Se seu app faz o uso constante da rede, provavelmente é mais eficiente configurar uma única instância do request query durante a vida útil do app. Então, assim, o próprio... Olha, isso aqui é uma outra versão. Ele fez a versão dele aqui. Eu fiz uma versão mais simples lá, entendeu? Mas o que eu quero mostrar para vocês. Eles fazem questão que você use. Eles entendem que você sabe o que é o padrão de projeto singleton. Então, assim, você ia entender, pô, eu já vi isso aqui, cara. O padrão singleton, eu sei para que serve. Um objeto só para tudo. Então, vocês veem que é uma coisa que faz parte do ambiente de programação orientada a objeto, de boa programação, você conhecer esses mecanismos e essas coisas. Então, estudar padrões, como eu disse para vocês, vai tornar vocês desenvolvedores muito mais maduros, muito mais rápidos. Porque as coisas para as quais vocês vão desenvolver, elas partem do pressuposto que você tem esse conhecimento na hora que você está desenvolvendo. Tá legal? Deixa eu voltar aqui para a aula de hoje. Tá aqui. Bem, galera, como é que vai ser, então, o laboratório de vocês? O que eu espero do laboratório de vocês? Dessa vez, vocês, quando chegarem no laboratório, vocês têm vão ter uns arquivinhos para baixar, entendeu? E vocês vão montar aos pouquinhos. Então, como é que vai ser? O app de vocês vai vir peladão, entendeu? Vocês vão montar, vão adicionar as dependências, vocês vão dar uma olhada lá, as faixas, vocês vão adicionar aqueles itens que eu pedi para vocês adicionarem. Aqui no meio, vocês vão criar, né, os passos, né, vou pedir para vocês executarem o AVD e olharem o que está acontecendo. Eu vou pedir para vocês adicionarem um atributo a mais, vocês vão mexer no child item. Como é que é? Vocês vão adicionar a nota do elemento. O exemplo de que vocês estão recebendo tem só a figura e o nome. Vocês vão modificar o exemplo todinho para adicionar um atributo a mais desse cara. Qual atributo? A nota, entendeu? Então vocês vão adicionar a nota todinha aqui, tem toda a brincadeira. Cada passo que vocês vão precisar fazer, porque eu quero que vocês passem pelo processo todinho de mexer no app até entender o que está acontecendo, tá? E depois vocês vão fazer a brincadeira de
Vocês também vão começar um app do zero para fazer esse exemplo que eu fiz aqui de conectar numa API e pegar os dados, tá? E aqui vocês vão ver o listener, eu explicando para vocês como é que pega, como é que faz o parse com o singletonzinho aqui, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente isso. Acho que eu vou pedir mais para vocês executarem o cara. E aí tem a personalização opcional. Significa, eu vou pedir para vocês adicionarem mais atributos naquele passe lá e fazer um ajuste no layout. Então é um negócio bacana, é simples, mas para vocês entrarem em contato com a tecnologia. Galera, acho que a aula de hoje é isso. Tá ótimo, tem coisa para caramba. Vocês vão ver duas coisas bem diferentes, mas que vão envolver projetos que vão ser bem interessantes de serem executados aí. E vão ser mais uma coisinha que vocês vão botar na manguinha de vocês. Ó, cara, já vi a parada. E eu estou esperando que vocês se empolguem para fazer coisas bem complicadas aí, misturando todos esses elementos aí. O Matheus já viu aqui um exemplo do WebCycle, já pensou, cara, vou fazer um app que eu estou na gaveta e faz um tempo, ele já estava pensando, agora ele já ficou mais empolgado para tirar o app dele da gaveta e tal. Então, é a hora que vocês têm para aproveitar esse tipo de coisa. Senhores, obrigado a todos pela presença de hoje na aula. Fiquem à vontade, vou ficar por aqui para tirar alguma dúvida e tal. E lembrando, sexta-feira nós vamos ter a nossa última aula, que é sobre sensores, cara. Eu vou falar sobre sensores e a gente vai aprender a pegar lá danadamente, escondidamente, o lat-long dos nossos usuários usando serviço de localização dos nossos dispositivos Android. Tá legal, galera? Um abraço a todos aí para a gravação. E estou à disposição de todos. Até sexta-feira. Valeu!